Bom dia e bem-vindo hoje na Ucrânia, estou em Lviv e aqui festejamos 2 dias atrás pela chegada dos Mirage 2000, que eram muito esperados. Vamos fazer um ponto sobre as expectativas e o uso deste aparelho, longe das polêmicas estéreis vistas na França e das pessoas que contam qualquer coisa sobre suas reais capacidades. Primeiramente, o Mirage 2005 é um aparelho de dominação aérea, de superioridade aérea, isto é, ele vai ter um radar RDXI, que tem um alcance superior a 100 km, ele tem mísseis MCA-IR e IR. Alguns serão guiados por infravermelho, como o do reator de um aparelho que vai mirar, ou com um radar embarcado. Isso dá uma capacidade de tiro superior a 60 km de distância. Ele tem um canhão de 30 mm que permite destruir alvos em voo. Ele será capaz de voar a Mach 2,2, podendo se mover rapidamente para interceptar alvos. Por isso ele tem missões no exército francês, principalmente de policiamento aéreo, decolando rapidamente para interceptar aviões que não respondem ao rádio. Ou ele é enviado aos países bálticos para garantir a segurança de nossos aliados europeus, cujo espaço aéreo é regularmente violado por aviões russos que entram com frequência nos espaços aéreos aliados. Para entender o papel do Mirage 2000 na Ucrânia, primeiro precisamos compreender as ações da aviação ucraniana nos últimos 3 anos. Existem várias aeronaves. Primeiro, tem o Sukhoi 25, um avião de ataque ao solo para apoio aéreo aproximado. Tradicionalmente, isso significa que ele realiza disparos diretos nos alvos terrestres em suporte às operações no solo. Ele também pode lançar bombas e foi atualizado na Ucrânia para integrar bombas planantes de alta precisão, especialmente as Joint Direct Attack Munition e A2SM fornecidas pelos aliados. Há também o MiG-29 e o Sukhoi 27 aviões com mais capacidade multimissões, podendo realizar ataques ao solo e missões RR. Aqui é um MiG-29 destruindo um drone kamikaze, Shahed ou mísseis de cruzeiro disparados pela Rússia. Além disso, há o Sukhoi 24, um bombardeiro estratégico com grande capacidade de transporte, que voa em baixa altitude para lançar munições de penetração e entregar armamentos guiados de alta precisão. A grande vantagem deste avião é que a França e a Grã-Bretanha também integraram os mísseis Scalp Storm Shadow, que atingiram muitos alvos muito estratégicos, pois têm um alcance de 300 km de distância, especialmente no Mar Negro. Mas desde que a Ucrânia pode atirar em territórios russos, também houve muitos centros de decisão ou centros protegidos com grande eficiência em profundidade. Mas todos esses aviões, obviamente, quando incorporamos mísseis ocidentais fornecidos pela França à Grã-Bretanha, Europa, Estados Unidos, nesses aviões soviéticos, há restrições, especialmente devido à baixa precisão das centrais de inércia, que não estão integradas com o sistema de posicionamento global em sua aviônica, então é um pouco de improviso mesmo que dê muitos resultados. Ter aviões como o F-6 e o Mirage 2000 que chegam, vamos ter a totalidade do arsenal do avião explorável em detecção de guerra eletrônica, com sistemas integrados ao avião, ao invés de adicionar, por exemplo, postos de guerra eletrônica para poder lançar mísseis que rastreiam até a origem da emissão de um radar. Isso tem sido muito eficaz, mas isso foi mais complicado do que se tivéssemos sistemas que são nativamente instalados no avião para fazer isso agora. O Mirage 2000 se insere em um ecossistema com esses aviões que tem muita eficiência, e o primeiro uso que vai ser feito é fazer exatamente como o F-6. Você sabe que a Ucrânia está sendo atacada com milhares de drones kamikazes, que são mísseis de cruzeiro de baixo custo, e cerca de 150 mísseis de cruzeiro KH-100, e são lançados mensalmente no país, a partir, por exemplo, dos Tupolev 95. Para interceptar todos esses mísseis, é preciso uma grande quantidade de defesa aérea. Às vezes, um único tiro realizado a partir do ombro produz alguns resultados nesta área. Equipamentos como o Guepardo, uma metralhadora grande com radar, permitem mirar com precisão e destruir alvos em voo. E às vezes, também temos que usar sistemas de defesa antiaéreos com mísseis que custam muito mais caro, especialmente, por exemplo, os IRIS-T ou aqueles que você certamente conhece mais, como o Mamba Saúde e o Patriota, que foram fornecidos em quantidade muito pequena, mas que também têm a capacidade de proteger as cidades em que estão instalados contra os mísseis Kinzhal, que são mísseis hipersônicos que vão a Mach 3, Mach 5, enquanto os outros equipamentos de defesa, como os Buk, os Estrela, os S-300, eles serão capazes de interceptar apenas os mísseis de baixo custo e os mísseis de cruzeiro russos. Assim, para melhor proteger o país, os F-16 fornecidos à Ucrânia até agora permaneceram em segundo plano, interceptando os mísseis lançados contra os ucranianos. Isto é, eles vão decolar rumo ao local onde os mísseis estão chegando, principalmente para proteger as cidades que não possuem defesa aérea terrestre fixa e suficiente.
Temos feedbacks de experiência como em alguns voos um F-16 destruiu 6 mísseis de cruzeiro em um único voo. Essa quantidade é relativamente coerente, considerando os mísseis RR sob as asas do F-16 e a capacidade de destruí-los com canhões, sendo uma limitação baseada nas munições que a aeronave carrega. É por isso que vimos uma evolução na eficácia da defesa aérea ucraniana desde julho, com a chegada dos F-16s, pois esses aviões são dedicados à interceptação dos mísseis de cruzeiro que chegam. Então, não é a única aeronave, novamente, o MiG-29 faz isso, o F-16 faz isso. Você também tem helicópteros como os Mi-8 com várias imagens deles interceptando, principalmente os drones kamikazes Shahed, Locus, pois é mais ou menos a velocidade do helicóptero. Você tem até Yak-52 que são usados para essas missões. Esse ecossistema permite interceptar mais de 90 a 95% dos drones kamikaze Shahed. Alguns são destruídos pela guerra eletrônica e enviados de volta para explodir em território russo, em vez de na Ucrânia. Sua taxa de interceptação para mísseis de cruzeiro agora é superior a 70 a 80%. Os Mirage 2000 também permitirão realizar essas missões, ganhando capacidade e protegendo os civis que são alvos diariamente. Eu lembro a vocês, além do sistema elétrico do qual se fala muito, existem mais de 2.400 instalações do sistema de saúde que foram alvejadas pelos russos. Esses são os números oficiais da Organização Mundial da Saúde, da Organização das Nações Unidas. E você tem a mesma coisa nos circuitos de aquecimento urbano coletivo, em sistemas de bombas para ter água corrente. Portanto, os russos realmente atacam os civis. Isso não é surpresa para você. O Mirage 2000 fornecido à Ucrânia foi aprimorado em sua evolução. Certamente sensores adicionais. Ainda assim, há uma capacidade de ataque ao solo que o exército francês não possui. Podemos imaginar várias coisas. Primeiro, sabe-se que existem diferentes versões do Mirage 2000 e 5 algumas com capacidade antinavio. Poderíamos imaginar que nossos Mirage 2005 na versão ucraniana tenham a capacidade de carregar mísseis AM-39, ou seja, o míssil antinavio Exocet que você conhece neste momento. Poderíamos ter missões para destruir navios russos no Mar Negro, sabendo que a frota do Mar Negro já está bastante danificada. A outra expectativa, com certeza, é o ataque ao solo, seja com bombas lisas que caem por gravidade, mas principalmente com bombas como as Joint Direct Attack Munition e especialmente as A2SM francesas, fornecidas pela França na taxa de 50 unidades por mês. São bombas planadoras que percorrem de 60 a 70 quilômetros. Essas missões já estão sendo parcialmente realizadas pelos MiG-20 e 9 Sukhoi-20 e 5 e Sukhoi-27 ucranianos, que as utilizam com bons feedbacks, já que são particularmente eficazes e precisas, mesmo em ambiente interferente. Isso implica que os Mirage 2000 seriam utilizados sobretudo para elevar a quantidade de aeronaves aptas a lançar essas bombas planadoras. A outra opção, e o que realmente se espera, é a capacidade de também lançar os mísseis de cruzeiro Scalp, franceses integrados em alguns Mirage, pois há problema com o Sukhoi-20 e 4, o avião estratégico soviético, que é o único que pode entregar essas armas hoje. A Ucrânia deve possuir menos de 10 unidades disso. Provavelmente apenas pouco mais que 5, e então quando você tem tão poucos, isso também restringe a sua capacidade de uso, e então quando você precisa lançar esses mísseis de cruzeiro e só pode carregar 2 mísseis por avião e só tem 2 ou 3 disponíveis, você pode fazer salas que serão relativamente pequenas, e o fato de ter mais aviões capazes de entregá-los, bem, logicamente você terá um impacto maior no final, então também é importante esse aumento no número de aviões. Portanto, as duas ações que esperamos do Mirage 2005 são, primeiro, ficar nos bastidores, salvar vidas, segundo, entregar bombas planadoras, mas provavelmente mísseis Scalp, mísseis de cruzeiro que vão a 300 km de alcance, e isso também permite ficar fora do alcance da defesa aérea russa, que permanecerá sempre ativa. Num segundo momento, quando a Ucrânia tiver 30 a 50 caças ocidentais. Quer dizer, eles terão massa suficiente, volume, para serem capazes de proteger melhor seu território e seu espaço aéreo. Nesse segundo momento, ou seja, precisamos esperar pelo menos até o verão, ou mesmo depois, poderemos ver ações ofensivas da defesa aérea ucraniana. Ou seja, hoje a defesa está principalmente presente para proteger os civis, e não há o suficiente para serem destacados na frente, especialmente para proteger os soldados que estão nas suas trincheiras, os soldados ucranianos, e que sofrem com as bombas planejadas russas que caem aos montes diariamente. Essas bombas planejadas pesam entre 500 a 1000 quilos e terão um alcance de planagem de 60 a 70 quilômetros de distância. E os ucranianos
Não tendo mais a defesa aérea na frente e colocando-a atrás para proteger seus civis, infelizmente para os soldados, eles são praticamente forçados a suportar essas bombas sem serem capazes de reagir. No dia em que você tiver caças suficientes para defender o céu ucraniano, poderá possivelmente ter esses sistemas de defesa aérea pesada mais perto da fronteira, com missões que nos lembramos. Quando eles derrubaram os aviões radar russos A-50, eles derrubaram 2 em voo. Eles também derrubaram aviões de comando, como o Ilyushin 22, ou até mesmo aviões de transporte estratégico, como o Ilyushin 76. E em cada ocasião, vários aviões foram comprovadamente destruídos. E também aviões de caça Sukhoi 24, Sukhoi 35. Atualmente, mais de 120 aviões russos foram destruídos pelos ucranianos com seu sistema de defesa, que agora estão mais concentrados nas retaguardas. Como poderíamos fornecer mais Mirage 2000, além dos 12 que serão subtraídos do Parque da Força Aérea e do espaço francês, onde são utilizados diariamente? Esses aviões sairiam do parque em alguns anos, mas normalmente seriam substituídos por Rafales. Isso significa que há uma aceleração da transferência e saída do parque, mas então a outros países não poderemos dar mais, porém a outros que possuem Mirage 2005. Primeiramente, podemos analisar os Mirage 2000 de forma geral. Aqui estão os países que os utilizam. Poderíamos transformar essas aeronaves para aprimorá-las, como fizemos com os Mirage 2005 franceses. Além disso, alguns países poderiam converter seus próprios aviões já em uso e há acordos em negociação. Por exemplo, a Grécia ela está tentando se reabastecer, se livrar desses Mirage 2005 para poder comprar mais Rafales. Portanto, é um acordo duplamente vantajoso para a França. Ou seja, já podemos recuperar esses aviões, por exemplo, gregos, comprando realmente por uma pechincha. São apenas alguns milhões de euros, não vale muito. Contrariando o que alguns políticos alegam no BOC de Moscovo, o valor por avião não é 60 ou 30 milhões de euros. Estamos falando de aviões no fim da vida útil, com baixo valor e adquiridos a preços muito baixos. Veja as negociações que fizemos para vender dezenas de Mirage F1 para empresas americanas que os utilizarão para treinar os pilotos americanos. Um avião no fim da vida útil tem valor irrisório. Portanto, comprar esses aviões gregos para fornecer à Ucrânia não nos custa caro. Isso ajuda os ucranianos a salvar vidas e proteger seu território, além de nos permitir vender mais Rafales. Portanto, acordos como esse com o Catar, com a Índia, com muitos países que hoje têm frotas de Mirage 2000 e poderiam potencialmente se livrar delas se houver substitutos chegando. Todos esses aparelhos poderiam, no final das contas, ser transferidos para a Ucrânia. Portanto, depois a outra opção, e isso eu vou falar para as pessoas que só veem o interesse contábil em apoiar a Ucrânia, é o Rafale. Lembre-se que em 2021, na véspera da guerra, tivemos anúncios oficiais de que a Ucrânia havia escolhido o Rafale. O avião seria exportado, fonte francesa, fonte oficial. Você tem artigos sobre o assunto, houve uma competição internacional e a França estava bem posicionada para colocar esses Rafales. Então, já poderíamos imaginar que hoje a situação está clara, os ucranianos eles têm aviões soviéticos, eles não vão comprar aviões russos quando a guerra terminar. Quando a guerra terminar, eles terão basicamente uma frota de 2 aviões ocidentais. São o F-16 ou Mirage 2000. Compra-se o avião seguinte na sequência. Por exemplo, se você tem F-16, pode comprar o F-35. O F-35, $40 mil por hora de voo, é impraticável para os ucranianos em termos de custo. E os americanos, por questões de segredo industrial, certamente se recusariam a fornecer o avião. Às vezes, eles evitam colocá-lo em excesso em países na linha de frente, o que é uma pena. Mas, em suma, a outra opção, obviamente, após o Mirage 2000, é o Rafale. Ou seja, hoje, para fornecer Mirage 2000 para a Ucrânia, é potencialmente abrir a porta para vender Rafales aos montes quando a paz estiver presente e as compras de armamento forem financiadas, principalmente, esperamos, pela Rússia, porque parte do preço e do dinheiro que é retirado da Rússia da venda de seu gás e petróleo poderia ser usada para reconstruir o país e protegê-lo, tendo um exército mais eficiente. Sejamos claros, esse avião será útil, ficando principalmente na retaguarda inicialmente. Quando houver o suficiente, eles avançarão e alguns poderão ser abatidos ou destruídos no solo, o que é normal em uma verdadeira guerra. Mas nunca é tarde para a presença deles aqui. Isso é outro elemento. O que me irrita é que nunca é tarde demais. Teria sido melhor ter esses aviões em 2022 que respeitaram linhas vermelhas russas ridículas e inúteis. Se tivéssemos fornecido antes, seria melhor. Mas o fato é que estão chegando hoje e serão úteis, com o volume aumentando. Ainda há F-16 que chegaram esta semana. Estou muito orgulhoso dos meus 2 países.
A Bélgica fornece os F-16 e a França os Mirage 2000, o que faz a diferença para parar os mísseis por enquanto, mas faremos mais no futuro. Vamos, espero que você tenha gostado. Eu continuo o programa. Hoje vou a Poltava,